Bom dia para todos. Bem, mais uma vez, né, estamos tendo outro encontro, que será o 45º encontro realizado aqui no CTCL. Tá? E se a pessoa tivesse acompanhado, tá? Eu pessoalmente, por exemplo, eu vejo o treino, né, cada vez mais evidente, mais confiável, tá? É algo que você pode basicamente prever quando você consegue atingir certo nível, né? Não, não digo logo no começo, tá? Porque no começo você ainda tem muita barreira a ser limpadas. Nesse momento, você vai ter muitas oscilações. Às vezes melhora, às vezes piora. E aquela pessoa que não tem, né, a confiança ou tem o fé suficiente, ele acaba oscilando. Eu vejo demais esses aspectos. Tá? Então, a única forma que você pode realmente ter certeza se está no caminho certo é conferindo, treinando, conferindo. Não procura tirar conclusão digamos assim, imediato, de uma forma imediata. Por exemplo, eu tive um paciente recentemente, né? E ela está, no começo de uma melhorada, mas é aquilo lá. Quando as pessoas melhoram, começa a afastar, já chegou umas 3 semanas sem fazer, aí começa a falar que eu estou sentindo mal. Aí o que eu vou responder? Depois de uma melhorada, eu vou até falar de uma forma bem direta para as pessoas. Isso é algo tão comum, de pessoa quando melhora, ele busca logo, né, para aquela velha rotina que ele fazia e continuando fazendo todas aquelas que ele tinha feito que causou deste desequilíbrio. Então, se até agora você ainda não tem essa consciência, como você espera melhorar? O que estamos fazendo aqui, como o nome diz, né? Encontro taoísta sobre a energia e a saúde. Tá? Então, já apontamos 2 fatores mais importantes, que é a energia em relação à saúde. Você quer melhorar da forma que você acha que precisa, que você quer. Eu melhorar para eu trabalhar mais, só que quando você faz isso, você está estragando do outro lado. O pessoal nunca vê dessa forma, tá? Ou seja, você quer tudo do jeito que você achar que é, tá? Eu posso trabalhar como quiser, o meu corpo nunca se estável. Bom, até hoje você pode ver, né? Se fosse assim, concessionários pode fechar todos, porque o carro não precisa revisão. E você acha que o seu corpo é um carro que não precisa revisão. Simplesmente assim. Então, essa ideia de pessoa melhorar e já vai partir logo, acha que já está curado, já está bom, está na hora de você realmente ver, assim, rever, analisar com mais profundidade. Porque se você ainda tem essa mentalidade na sua cabeça, dificilmente você vai conseguir atingir o que a gente chama de equilíbrio. Tá? Eu citei esse paciente porque você vê quando eu falo isso aqui, vê a resposta dela. Não, acho que, sabe, ela em vez de acha que o problema é dela, e ela acha que eu não tratei o suficiente para ela. Esse que é o problema. Não é? Porque ele estava esperando eu curasse ela milagrosamente. Percebeu? Tá? Ela estava esperando que eu curasse e nunca mais volta o problema. Todo mundo que está me escutando, alguém consegue me prometer isso? A não ser de Igreja Universal ou não sei qualquer outro lugar. Tá? Mas a pessoa realmente passou essa ideia, essa informação para mim.
Eu senti isso, que é o que ela estava aqui esperando. Mas o que depois ela percebeu que ela exagerou. Mas, ó, é assim mesmo, tá? Eu estou compartilhando isso com você apenas para explicar, energia não tem mistério nenhum. Como eu falei logo de começo, quando a gente estava meditando, cada vez que eu treino, eu sinto essa confiança, essa concretização, essa mudança de energia dentro do meu corpo. Tá? Cada vez que eu sinto melhor, ditando no meu trabalho, está ficando cada vez mais eficaz. Né? Quase todos os pacientes chegar, eu já te falo, está com isso, 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 assado. Tá? Quando você faz primeiro, vai reagir disso, 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 assado. Tá? E todos seguem exatamente. Só que, por ser essa questão de energia, a maioria que são leigos do assunto, para eles é difícil, logo de cara, entender isso. Então, desse tempo todo, eu procuro desenvolver de uma forma que ajudando a pessoa para aderir, entender através da prática, tá? Então, se você não treina, não pratica, muita gente chega aqui, eu quero entender, mostrando toda aquela vontade de aprender. No final, é só para disfarçar a vontade de querer se curar milagrosamente. Essa aqui é a verdade. Tá? Não importa qualquer tentativa você vieram para mim, no final o que eu enxerguei é isso. Não, eu sou curioso, você já aprendeu. Você quer aprender para se curar milagrosamente. Essa aqui é a parte que você não contou para mim. Mas vai acabar se revelando. Por quê? Durante o processo, as coisas se mostram naturalmente. Você pode ser o melhor ator. Aqui, pronto, bloqueio de onde surgiu. Aí o cara fica aqui. Sabe? Aquilo, sabe? Durante o tratamento, ele vai destacando, vai mostrando, e não tem como errar. Aí que a pessoa começa, puxa vida, como ele sabe disso? Como ele descobriu isso? Ele está percebendo, ele não estava sendo sincero com ele mesmo. Percebeu? Por isso que eu falo, treino de energia, o mais importante é o que é? Esse é o coração, tá? É sua humildade, sua sinceridade de querer realmente buscar algo verdadeiro. Não aquele que você embrulhou de uma forma bonitinho, mas por trás era uma solução imediata e ainda única vez. Eu vejo isso todos os dias. Mas, no final, eu penso, a culpa não é totalmente das pessoas, porque culturalmente aqui acaba ficando assim. O pessoal sempre, nossa, percebeu? Eu vi as três gerações, a primeira geração e a segunda geração, que estava com 7, 6 anos, fez no menos que 4 sessões. Aqui, o professor, acho que eu não preciso mais. Que eu vou falar? Não, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você acha que eu... Não, de jeito nenhum. Pessoal, quando mostrou esse aspecto, não, isso aqui resolve, não tem problema nenhum. Porque eu sei que um problema de 6, 7 anos, eu resolver enquanto sessão, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Então, isso mostrou a pessoa que não tem consciência que o problema dele não parou aí. Melhorou, não significa puro. Tá? Mas, como ele estava sentindo bem, e pensando naquela questão que sempre o pessoal fala, não, questão de coisas, tudo isso para mim é desculpa. Porque a hora que ele veio, porque que ele tinha que vir? Porque não teve mais jeito. O pessoal só vinha quando aprendeu com a dor. Aí ela veio, nossa, imediatamente. Não, eu preciso para hoje. Nossa, aí o aspecto mudou completamente. Mas quando eu estou com muito serviço, eu vou ver a semana que vem. É assim, sempre eu estou errado. Eu lido isso numa boa, porque eu sei que a pessoa está nesse estado, apenas sinto uma pena, tá? Eu, no fundo, eu estou tentando oferecer um caminho verdadeiro para você seguir de longo prazo e tenha saúde, que através do treino você não vai precisar de se gastar tanto e numa situação do pior. Por quê? Quando você vê porque você não aguenta mais, se você não vivia,
Essa aqui é a verdade, não é? O pessoal que está pensando bem, pensa no primeiro. O que eu estou falando, eu estou certo ou estou errado. Você não viria se você ainda conseguir aguentar. Você só vem porque você já fez tudo e não conseguiu solucionar. Aí, não, o professor sai, agora eu vou para aí fazer isso aqui. Aí muda completamente. Olha, essa história eu vejo, revejo diariamente. Às vezes eu fico, bom, eu sou taoísta, né? Eu estou fazendo aqui a minha missão e espero, né? Eu fico contente que eu tenho uma pessoa que começar a ficar mais ligado, tá? Porque tudo que eu falo está gravado lá. Não, não, isso você não deu certo. Está lá. Eu falei, tudo gravado. Não é? Alguma coisa falei que não deu certo? Por favor, aponta. Não tem problema nenhum. Mas ninguém aponta. O pessoal que está tão preocupado com o próprio problema, ninguém nunca vai querer saber se isso é verdadeiro, se é falso, isso é mesmo falso, isso é 20% verdade. Ninguém quer saber. Eu estou buscando algo verdadeiro. Quando eu digo verdadeiro, significa não aceita falsidade. Por isso que eu não paro de ficar tentando verificar, comprovar isso. Esse aqui é o motivo, esse aqui é a razão. Será que estão fazendo o mesmo? Ou você está querendo só dar um alívio? Tá? Mas, às vezes, hoje eu vejo Eliane falou que agora ele está realmente criando a consciência de praticar. Isso, de certa forma, deixa uma satisfação interior. Porque eu sei que não é qualquer um, tá? Porque tu me vim para cá, nesse horário, realmente tem que ter vontade, senão não vai. Tá bom? Então, assim que iniciamos o nosso encontro hoje, antes de começar, hoje eu tenho alguns programas que eu queria focar um pouco mais na parte da meditação e algumas treinos, que é muito importante para você ajudar a desbloquear, que a maioria da pessoa talvez você nunca tinha visto. Então, eu queria convidar as pessoas que, né, têm praticado, falar um pouquinho como que foi o seu treino, o que mudou, para a gente possa compartilhar e explicar de uma forma clara, né, conferindo, tá? Pode falar? Valmira? Valmira, por favor. Posso? Bom dia a todos. Bom dia. Eu tenho muita alegria de vir para cá todos os sábados, de maneira que desde que eu comecei não faltei, né? E hoje tinha até um compromisso, mas eu organizei para a parte da tarde. Eu venho percebendo, primeiramente, no último treino, eu percebi que nós fizemos vários treinos, né? Como eu poderia dizer? Vários treinos, não, várias modalidades, seria assim. E eu senti que eu fiquei, o corpo inteiro mexeu, fiquei com o corpo mexido. Aí, durante a semana, eu fiz o treino da árvore e o treino da coluna. E percebi, uma coisa que eu percebi, que eu ainda estou com os velhos hábitos, né? Que eu preciso colocar esses hábitos novos, que é o hábito de treinar todos os dias. Mas aí eu vi nitidamente uma resistência, né? Resistindo assim, não querer ir, sentindo bem, mas não querendo ir. Mas eu aí disse, amiga, paciência, era um pouquinho, né? Voltei novamente e consegui fazer, mas não todos os dias como eu sinto vontade de fazer, mas ainda não conseguindo. E a quantia que eu estou conseguindo fazer está me dando assim resultado magnífico, porque eu vejo que eu estou mais centrada, concentrada no que eu estou fazendo. Mesmo quando eu estou dando aula, mesmo quando eu estou em casa fazendo os afazeres da casa. Então, eu me sinto assim mais leve, com leveza. E isso me dá alegria, aumenta a minha alegria de vir todos os sábados. Ótimo, muito bem. Guilherme, por favor.
Então, tudo isso que o professor falou é verdade, porque eu, apesar de ter a casca japonesa, eu sei que meu cérebro é brasileiro. E eu já vim aqui, no primeiro contato aqui com o centro do CTCL, foi acho que mais de 10 anos atrás, eu vim, fiz uns 2 meses, foi exatamente isso. Ah, melhorei, sumi, desapareci. Aí comecei a ficar ruim de novo, falei, vem pra cá. Melhorei de novo, aí teve aqueles problemas de trabalho, a gente se afasta. E o difícil é realmente assumir, ter humildade, essa dificuldade que eu acho que o ocidental tem muito, eu particularmente também, de ter humildade de aceitar, aprender a ser discípulo e tentar entender o tal, essa coisa toda de energia e conseguir ter consciência mesmo. Essa coisa do treino, a gente tem que ter disciplina, tem que ter persistência. E só depois de passar por várias coisas é que agora eu estou percebendo as mudanças. Então, eu acho que é meio que cíclico. A gente tem que passar por muita coisa até ter consciência mesmo, para poder perceber que faz diferença. Mas é tudo muito sutil, então tem que começar a prestar atenção no corpo, tem que ter paciência, e só realmente experienciando tudo para poder entender. Então, é uma coisa que é um caminho longo, não é da noite para o dia, não é a coisa de vou tomar remédio, amanhã eu estou bem. Eu tinha essa. A gente, eu acho que eles ensinam, sei lá, não é tão claro essa coisa de acupuntura, de tai chi. Então, para a gente, eu sempre achei que, tai chi, que a acupuntura fosse uma coisa milagrosa também. Falei, vou lá, faço 2 sessões e está bem. E o tai chi é a mesma coisa, parece que é academia. Eu falava, professor, para mim é só coreografia. Né? E tem que viver realmente para poder entender. Não tem outro jeito. Deu para perceber, né? Cada vez o pessoal está adentrando, tá? Como eu falei, já fazem 45 meses que eu estou fazendo isso. Taoísta nunca tem pressa. Tá? Raramente você vai ver alguém faça, né, um encontro da forma que eu faço. 45 meses, incluindo mais 3 anos, tá? Quase beirando para 4 anos já. Tá? Como o nosso encontro, eu falei, a gente só vai comemorar depois de 20 anos. Tá? Então, se você alguém está esperando melhorar em 2 horas, 2 semanas, 2 meses, esquece. Por favor, fica em casa. Tá? Hora que você não encontra mais solução e resolver realmente fazer o que a Eliane está fazendo, outra pessoa está fazendo, aí você vê. Porque, senão, se você vindo com aquela expectativa milagrosa, de fato, vai dar. É por isso que muita gente veio logo de cara. Só que a pena é que melhorou e a pessoa não souber aproveitar a priosidade desse conhecimento para continuar. Essa que é a pena que eu sinto. Né? E eu vejo, você vê, mesmo Eliana volta a melhor já não sei quantas vezes. Alguma vez eu só puxo a orelha, brinco com ela, alguma vez eu fiquei com raiva, não, vou fazer o quê? Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Tá? Apenas, né, tentando ser paciente, né, tentando mostrar o fato para a pessoa entender. Tá? É uma coisa que eu sempre falo. Você sabe que em tudo isso só tem uma ligeira diferença. Alguém que tentar dar um palpite? Uma ligeira diferença desse processo todo. Trabalho de coração. A pessoa vai ter uma diferença bem sutil. Aquele que entendeu antes ou aquele que entendeu depois? Só. Percebeu? Tudo isso só para dar essa duas diferenças. Ou você percebeu antes, começa a fazer toda a mudança, daí você supera o problema. Ou percebeu depois, que infelizmente, muitas vezes fica tarde. Ontem, eu recebi uma notícia de uma pessoa que foi indicado para mim, para eu ir no hospital para fazer o tratamento. Eu nunca faço isso. No hospital, quando chegar ao hospital,
Primeiro, se deu qualquer problema, quem que vai ser responsável? Não, eu nunca faço esse tipo de atendimento. Isso foi na semana passada. Ontem, a notícia que eu recebi foi a pessoa já foi embora. Ou seja, entendeu depois. Percebeu a diferença? E com linfática, tudo inchado, o corpo inteiro, nem se move e tudo. Essa é a diferença. O que estão fazendo é exatamente a prevenção. Se você começa a sentir alguma manifestação que começa a treinar, ele some. Mas como você não achou isso tão importante, foi deixando, ele foi crescendo. Daí, Às vezes fica muito grave e já não tem. por isso que eu falo, eu fico atento todo dia. Qualquer mudança energética, eu já zerar ele logo no começo. Não deixa ele nem crescer. Muitas pessoas queriam saber, né? Para mim, como que surgiu muitas coisas de tumor e câncer? É porque você deixou a coisa crescer. Tá? Se você começa antes de crescer, você já tem consciência, deixando circulando bem, não acontece. Cortar pela raiz. Isso, como eu falei, durante meu treino, eu já falei muitas vezes e publicamente, eu tive várias dores nos dedos, nos lugares, eu falei isso, compartilhei com vocês, por quê? Porque achei que esse registro é muito importante. Estava com isso, mas eu falei muitas vezes, cada vez que falei depois do tempo, só me acabou. Então, eu fui, a cada vez, limpando os que poderiam no futuro ser um tumor, não seja o que for. É assim que as coisas acontecem. Então, se você não se preocupa com prevenção, aí que é a questão. Ou você percebe com antecedência, ou quando percebeu, já era. Só essas duas diferenças, antes ou depois, só isso. Ok? Sim, por favor. Eu faço prevenção de saúde já desde 2006, sou naturopata, Sim. e quando vim a conhecer algo, um pouquinho do Tai Chi Chuan, eu sou muito determinada quando diz a relação de saúde. Tá. O meu pensamento, a minha consciência é, idade eu vou ter, Sim. mas envelhecer, Sim. no sentido da palavra ocidental, da ficar velha, não. Sim. Né? Idade a gente não pode brecar a Sim. idade. Sim. É coisa da natureza. Sim. Então, esse meu propósito de fazer, né, Uhum. é para que a idade chegue, Uhum. assim, com lucidez, com alegria, com... Sim, mas essa é a proposta. Então, eu tenho... Mas esse pai foi convidado a uma palestra de uma universidade, muito jovem perguntou, mas pai, por que viver tantos anos? Nesse pai viu. Não adianta você viver 1000 anos como um porco. E viver com a qualidade da vida. Isso está falando. O que está fazendo? Tá? Você está com qual faixa etária? Pode compartilhar? Pode falar. Claro, eu estou com 72 anos. 72. 72. Não é? Sim. Eu fiz 61 anos no mês passado. Isso, mais velho. Tá? Mas é isso que estão fazendo. Sim. Tá? Por isso que eu venho treino, eu vejo, eu falei várias vezes aqui nas aulas, em outras ocasiões, eu me sinto melhor do que 20 anos atrás. Sim, eu também me sinto melhor do que quando eu tinha 30. Tá? Então, é isso que estão buscando. Tá? Então, se você não tem ideia de prevenção, de saber que está investindo para seu futuro, olha, vai me desculpar, você vem aqui esperando para encher o sono. No final da conta, você vai perder o seu tempo, você vai seguir aquele caminho, só perceber. Tá? Seu nome? Leila. Leila, por favor, tem alguma coisa para compartilhar conosco? Eu acho que no caso do processo da Almeida, assim, que eu preciso ter mais disciplina para conseguir praticar. Porque assim, o dia que eu venho aqui, eu me sinto bem, aí domingo eu consigo praticar, mas aí começa segunda-feira com aquele ritmo de novo aí. Tá vendo? Mais um exemplo. Tá? Não, o que a Helena acabou de falar é o que acontece com a maioria das pessoas. Percebe? Constância. Exatamente. É o que o Lauto fala, a constância. Então, se você vai ver, porque você viu que realmente dá resultado. Só que você não pode esperar que faz uma vez tudo some. Se pode ir, seria bom. Tá?
Mas uma constância da gente com a gente, não só vir aqui, Sim. da gente com a gente em casa, né? Em casa, aí, perto. Exato. Por favor. Meu nome é Cláudia. É a segunda vez que eu estou aqui, eu já frequentei antes. E hoje em dia, a minha persistência, eu tenho consciência que esse processo demora. E a minha convicção é de estar vindo aqui para... Eu sei de tudo isso, mas eu não consegui alcançar. Eu entendo que precisa toda dessa persistência, e eu não consigo isso em casa sozinha. Eu preciso estar aqui. E hoje é uma briga, assim, não dá para ir ter trabalho, dia a dia, rotina, mas a minha persistência é de vir quando posso e para não desistir, porque eu sei da importância, eu sei quanto eu evoluí da outra vez. E é uma briga comigo mesmo, com toda a minha vida, para estar aqui. E eu entendo e sei o quanto isso. Apesar de não estar nesse ponto de estar recebendo tudo isso que vocês falaram, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu percebi que esse período menstrual cai muito a minha energia. Eu tenho que manter o treino, aumentar ou diminuir? Não, você procura deixar natural. Lembrando uma coisa, a menstruação para as mulheres é um processo natural, que foi já adotado para mulheres. Então, durante o período de menstruação, você pode diminuir um pouquinho o treino, como fosse não interferir esse processo de menstruação. É isso que tem que fazer. Tá? Eu notei muita gente falar sobre energia e acabar querendo dominar, ou enfatizar, ou reforçar. Todo esse tipo de atitude pode causar problemas sérios. Tá? Na verdade, em relação à energia, a gente tem que respeitar, seguir. Não é dominar, não é querer mexer, não. É você ficar junto com ele e respeitar e começar a observar tudo que ele faz e você tentar não alterar. Tá? Quando você tem isso no coração, as coisas começam a facilitar, fica muito mais fácil. Isso tudo. Exato. Okay? Bom dia. Bom dia. Caminho escondido, deixa eu ver. Eu estou aqui, acho que há uns 5 anos, né? Sim. E eu vim muito ruim, melhorei bastante. Eu tenho uma dificuldade, assim, eu trabalho, né, sábado e domingo, então eu só posso vir a cada 15 dias. Mas é claramente o que o professor fala, o que ela falou, e o que pega? É a nossa... É o hábito, a gente está habituado naquele ritmo, então você não consegue se desligar facilmente. Então eu acho que isso que é difícil. Porque se você... eu treino sim, eu vejo a melhora sim, mas a semana que eu não consigo treinar, nossa, começa. Aí você vê que você cai, e aí começam as dores, né? Porque eu tenho neuroma de morte no pé, eu tinha que fazer cirurgia, eu não fiz, e não dói mais, nunca mais doeu. O joelho também, o joelho ainda dói sim, mas porque eu não treino, a semana que eu não treino ele dói muito mais, a semana que eu treino ele já não sinto, mas é aquele negócio, né? Você dá prioridade ao dia a dia do trabalho da gente, mas é um hábito, você começa a semana, você já foi naquele ritmo, quando você vê, acabou a semana. Então, mas é aquilo, é persistência, é seguir, eu era muito ligada nos 1220, era 500, era muito agitada, apesar que eu tenho pressa correndo. Hoje eu vejo da forma dela, sabe? Eu faço as coisas mais tranquila, mais equilibrada, não sou mais aquela agitação, aquela coisa. Eu não conseguia nem meditar quando eu vim aqui, eu odiava meditar, porque eu não conseguia parar meu cérebro, minha cabeça não parava. Entendeu? Hoje eu já consigo, eu faço, e é isso. Muito bem, tá? Porque a Denise acabou de falar, realmente é mais um exemplo, tá? Mas o que eu quero acrescentar um detalhe super importante, né? Todo mundo, quando fala energia, sabe? Essa questão que o pessoal fala de energia, às vezes, eu acho que precisa deixar mais claro.
tá? Porque energia, quando você fala energia, você tem que entender como ele vem, tá? Quais são os aspectos, qual nível, quantos níveis ele tem, tá? Você precisa ter muito mais informações do que a maioria das práticas de energia, como se fosse energia uma coisa só, e você vê, como sou reikiano, eu passo aqui e eu começo a curar as pessoas. Não dessa forma, tá? Eu recebi um monte de reikianos, e virou meu paciente, eu já tenho clareza, tá? Eu estou bem consciente que a pessoa, quando fala em energia, de uma forma muito superficial, não é exatamente a energia que eu estou falando. Tá? Energia, você precisa entender muito mais fundo do que isso. Você precisa que saber que ele tem pós-natal, tem pré-natal, tem muito mais informações e tudo isso pode ser comprovado. Apenas o pessoal queria simplificar, a energia tal. Não, uma energia queria cobrir tudo. Não é assim que você deve entender a questão de energia. E o motivo pelo qual que eu estou acrescentando essa informação, porque ela está fazendo isso de uma forma de... Não, ela sabe, olha, hoje eu treinei, melhorou. Amanhã eu não treinei, piorou. Se isso fosse simplesmente assim, não teria problema. Mas não é. Por quê? Não entendeu a fundo a energia. A energia ainda tem uma questão de idade, tá? Alguém pode me falar com idade, sua energia vai melhorar ou piorar? Inevitável, não é? Então, o que acontece daqui a 5 anos? O que você faz? Por exemplo, você está treinando 2 vezes por semana. Você acha essas 2 vezes por semana ainda vai dar cobertura daqui a 5 anos? Tenho certeza que não, mas é o que ela falou. Quando começa a semana, você se propõe a fazer. Sim. Só que o dia a dia toma conta da gente. Se eu pudesse falar. Sim, tá? Então, percebeu? Todo mundo pegar esse ponto aqui, tá? Mas é aquilo. Pensa o seguinte, tá? A proposta, o que eu pensando. Qual é a proposta total? Tá? E outra coisa, por que só homens sofrem esse problema? Tem uma coisa que, sabe, às vezes eu vejo tanto exemplo na natureza, e eu fico pensando, por que homens se encucando em fazer tudo isso para modificar, para alterar e depois sofrer? Tá? Percebeu? Por exemplo, homens se preocupando em ficar gordo, ficar assim. Algum pássaro já pensou na cabeça, vou fazer emagrecimento? Algum pássaro já pensou em fazer? Percebeu? No mundo, na natureza, quase todos os animais têm um corpo perfeito. Nunca pensaram em fazer regime, tipo assim, engordar e emagrecer, tá? E o homem não, tá? Então, no final da conta, o taoísmo só queria a pessoa seguir o ritmo natural das coisas. Porque quando você está sincronizado, o seu corpo, maiores problemas somem sozinho. Maiores problemas somem sozinho. É isso que eu estou querendo passar para vocês. O pessoal pensa que, não, quando eu mais pratico, eu mais confiança, mais certeza que eu tenho. No final da conta, é simplesmente assim. Você, vamos supor que esse é o ritmo da natureza. E o homem, assim, fica com ele está acelerado. E o que acontece? Tá? Ele fica falando isso, ele não sabe desacelerar. Mas, só que é fácil de falar você desacelerar. Eu estou falando sincronizar. Tá? Porque se aqui você ficar feito doido, ficar correndo assim, aí se bate, aí sua energia se perde, você sente mal, sente um monte de insônia, dor de cabeça, mas a hora que você começa a ficar assim, junto com a natureza, tudo some. Então, quer dizer o quê? Antes você está fazendo, é tudo falso. Parece verdadeiro, mas é falso. Não é? Você está correndo, né? Você cria mais, não, eu tenho que fazer tudo isso pode deixar de lado, porque a hora que você cai, aquele que você acha verdadeiro virou tudo falso, não é? Vamos supor, você fica girando, um dia deu um problema, cai. Então, cadê a verdade nisso? Qual é a verdade nisso que você está correndo? Não é mais verdade. Mas se você começar a sincronizar, você vai ganhar o quê? Estabilidade, você vai ter o quê? Longevidade,
E sempre uma qualidade de vida totalmente diferenciada. Estamos falando isso. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, porque cada um vai falar, não, eu tenho um mercado, eu tenho isso aqui, você tem trabalho, você tem isso aqui, cada um vai falar uma versão. Mas a verdade é que, quando deu problema, tudo aquele verdade que você falou virou falsidade. Você só está insistindo só por uma única causa, não aconteceu. Ou seja, você está arriscando. O dia que acontecer como quem diz, pronto. Ele falou, professor, você estava totalmente correto. Aí o que ele foi fazer? Reduziu mais 30% do trabalho. O que aconteceu? Quando aconteceu, você não é obrigado de parar. Talvez você está internado no hospital 2 a 3 semanas. Então, por que você não aproveita antes para não acontecer isso? Está vendo? O pessoal não vê isso. Porque não aconteceu. Essa aqui é a questão. Defeito do homem, né? Exato. Ok? Bom. Daniel. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se fosse falar de todas as histórias, teria muita coisa para falar. E assim, eu estou nesse meio já faz mais de 20 anos, então eu estou desde antes da pandemia. Quando eu falo nesse meio, é um meio de encontrar essa energia, essa consciência da gente. Só que eu vou resumir, para não ficar falando de uma coisa muito rápida. Nesse período de pandemia, foi por isso que eu percebi que se você pratica, conforme o professor sempre indica, né? Vindo aqui todo sábado, então, você vai perceber aquilo que ele falou quando a sua prática ela é constante, mesmo todos os dias, independente do que você faça. Em determinado momento, você estagna. E aí, nessa estagnação, precisa do outro. Não adianta, porque eu fiquei muito tempo fazendo isso, né? Treinando comigo mesmo, me estagnado. Sempre faltava aula, faltava aula. A natureza humana é sempre querer algo minha, né? Nunca está satisfeito com alguma coisa. E a energia, quando a gente não vê, faz você sentir. E em determinado momento eu sentia que eu estava muito bem, aí eu vim aqui, o professor, está travado aqui, está travado ali, muda isso. Eu sempre, cara, nunca estou certo, nunca estou certo, nunca estou certo. Eu cheguei a uma conclusão, se eu praticar sozinho, é só para manutenção mesmo. Atenção, agora o avanço vai aparecer quando vem aqui o professor e tal, um treinador, aí começa a perceber outras coisas, né? E nesse período as dores que eu tinha melhorado só apareceram outras, e vai mostrando um quadro cada vez mais profundo, assim. Então, eu tenho assim para compartilhar com todo mundo. Tá, muito bem. Bom, você vê, né? Quanto mais depoimento acaba se conduzindo, mostrando a realidade. Percebeu? Quanto mais confere, melhora, não só para você, como ajudando outra pessoa a compreender melhor. A gente vai aprendendo com o depoimento do outro. Exatamente. Por isso que eu falo. Se você começar a pensar ao contrário, cara, porque o que Daniel falou, surgiu uma coisa super interessante. Porque tudo que ele é o professor de yoga mais 20 anos, tá? Também está tendo dessa área. Uma pessoa que já praticou 20 anos e está tentando achar uma coisa, porque em yoga, talvez se você fazer, nunca teve dúvida. Você não vai fazer, acho que acabou, parece que aquilo lá já está feito, acabou. Você não vai, sabe? Mas por que o tal parece tão simples? E parece que você nunca alcança o fim. O interessante é isso. É uma busca eterna. Tá? E ele está aqui, aceita qualquer desafio. É o que eu sempre falo. Esse tempo eu criei o teste de energia. Eu fico tentando achar um meio para poder mostrar para as pessoas a importância disso. Porque você vê, não foi pouco tempo. Por que ele está fazendo tudo isso e tem algo que não está encaixando? Pensa nisso. O que falta? Não é? Porque ele foi persistente, de certa forma, talvez não daquela forma que, né, da conselho precisa, ele estava aqui, mas por que mesmo com tanto esforço que ele tentou fazer, as coisas não conseguem realmente sair da forma que ele acha que é? Essa é a questão, não é? Ele não é uma pessoa super inteligente, faz muitas coisas, tá? Perceberam? Tá? Não só você, como você aqui, ó, tem mais de 20, ou tá, tem milhões de pessoas.
encontrar essa questão, ninguém se sabe. Porque esse conhecimento não pertence ao homem. Até agora a pessoa nunca pensaram nisso. Eu falei, vai lá até a biblioteca da Britânica, vê se encontra esse conhecimento. Não é assim como você pensa, tá? Eu realmente busquei muito, tá? E o processo, às vezes, comendo, a pessoa não faz a ideia, tá? Para você realmente entender todo esse processo, é algo, tá? Eu estou aqui tentando passar, né, nível, falando de, ó, eu sou o primeiro a falar o nível sobre energia em quadro. Vocês ouviram a qualquer outro lugar, na internet, em qualquer pesquisa. Você vê que o esforço que eu fiz para ajudar vocês a entender essa questão. Porque se você nem sabia que existe 4 níveis, olha, não me vem falar de energia. Quando você fala de energia, você acha que você entende de energia. Aí, por isso, eu recebi o pessoal de Kabbalah, eu recebi o pessoal de Reiki, Umbanda, seja o quê. Porque tudo com problema. Tá? Não, a pessoa vai cheia de desculpas, mas no final o fato é isso. Tá? Veio com um zumbido cheio de energia, outro cheio de energia com problema. Então, você não acha que no meio de todo esse acontecimento tem algo estranho que não está se encaixando? Tá? Aí que está. Porque que precisa ter humildade. Será que eu não estou humilde o suficiente para aprender? Pessoal nunca pensaram nisso. Porque ele sempre acha que ele estava certo. Esse que é o problema. Se você já se acha, considera certo, e não está querendo saber o porquê, olha, vai ser difícil, eu posso te ajudar. Eu só consigo ajudar aquelas frutas que está ligando com que não caiu. Aquele que caiu, nada posso fazer. Tá? Lembra aquelas palavras que o grande mestre, o Pedro falou? Quando o homem, estamos nessa vida, é como se fosse chega um vendaval e vai derrubar maiorias frutos que tem no ar. Apenas poucas que estão penduradas lá ainda, porque como ele está conectado, ainda tem chance de desenvolver. O que levou, acabou. O vento levou, acabou. Não tem como recuperar. É isso que estamos falando. Tá? Essa aqui que é a verdadeira face. Todas as linhas falam, não, a vontade tem, né, de deixar todo mundo realmente melhorar, mas vai depender disso aqui. Se você não está nem desconectado, não está nem conectado, não tem como melhorar. Ok? Por favor. Caio. Só faltar você. Bom dia. Eu sou o Caio. Faz, acho que é a 4ª sessão que eu venho. Faltei o último. E é engraçado porque cada vez que eu treino, assim, eu tenho uma experiência diferente. Muito sutil. Tem dia que eu acho que eu senti alguma coisa. Tem dia que eu acho que não senti nada. Tem dia que eu acho que eu entendi alguma coisa. Aí tem dia que eu falo, não tem nada. Entendeu? Então, cada vez é uma experiência. Mas como ele falou, que eu achei muito interessante. Parece que eu vou descobrindo mais, assim, como se eu estivesse abrindo mais caixinhas, assim, né? E sempre dói alguma coisa diferente. Ou melhor, alguma coisa diferente. Então, eu tô nessa busca ainda de comprar uma constância, uma disciplina, que é muito frustrante, né? Não seguir a disciplina. Eu fico feliz de ver planos de seguir por muitos anos, assim. Acho que vai ser bom construir. Estou só engatinhando ainda, entendendo o que é. Tá. Só para lembrar, Caio veio, estava sofrendo anos de processo. Já tem um depoimento dele aí. Tá? Por isso que eu falo, percebeu? Cada um vai construir seu pato, seu caminho. Percebeu? Ele podia ser 10 anos de você, antes.
não é? Tá vendo? Mas por isso que vai dar diferença. Se ele seguir, ele pode seguir, cada um seguir. Percebeu? Porque todo mundo só pensa em si. Quando eu estou falando, eu não estou pensando em si. Eu estou pensando num contexto. Percebeu essa diferença? Tá? Ele podia ser essa experiência, como fosse você 10 anos atrás. Eu cheguei aqui como massoterapeuta também, né? E eu fiz tratamento com o professor, eu estava 10 anos de ansiedade, eu fazia muito exercício, né, de barras, porque achava que ia ficar forte e causou bloqueio aqui no ombro, bloqueios emocionais aqui na coluna. Eu continuei o tratamento, hoje eu estou praticando Tai Chi, mas eu vejo que a constância, professor, é uma coisa difícil, né? Então, eu estou vendo cada vez mais que eu vou aprofundando o Tuiço com o Tai Chi, eu vendo que isso daqui eu não tinha noção, sabe? De que tinha bloqueio aqui. Só aqui, no Tuiço, é que eu tive essa consciência e eu vi que tinha muito ainda para aprender. E eu vejo quanto é importante essa questão de treinar constantemente para que a gente possa lidar com essa ansiedade. Porque a ansiedade é assim a vida inteira, né, professor? Agora, como você lida com isso, essa sincronização é uma dificuldade muito. É isso que eu estou insistindo, professor. Ok, muito bem. O que é que o Justo? A pessoa, tá? Então, Sim, é aqui, de dupla. tá. Então, aqui a gente, aqui no CPCL, a gente oferece Tai Chi desde o básico, depois a gente tem, né, o Qigong, a gente tem a meditação, a gente tem o Tuição. Cada um são etapas, como fosse você fazer primário, depois fazer secundário, e a coisa vai evoluindo, tá? Porque realmente você chega a um certo determinado, é como fosse você chegar no ginásio e não avançou. Se não avançou, vai ficar lá dentro. Como que vai esperar? É isso que eu estou mostrando para as pessoas. Cada etapa tem as coisas que estão lá. É por isso que eu tentei explicar que tem 4 níveis. Se você não evolui, sua energia vai ficar num certo nível e não evolui mais. Não adianta teimar, tá? Eu deixo aberto, você pode teimar, tá? A perda de tempo é seu, o que eu vou fazer? Tá? Mas eu deixei bem claro que tem isso. Agora, cabe a cada um buscar o que ele quer. É isso que eu estou tentando fazer. Eu não estou lidando com uma única pessoa. Então, tudo que eu falo tem que ser válido em todos os aspectos. Não se esqueçam disso. Quando você fala, você pode ser válido para você, não tem problema. Mas eu não posso fazer isso. Tudo que eu falo é válido para todos. Essa é a diferença. Tudo bem? Vamos levantar. Quando uso fazer a braça de árvore, eu reforço primeiro.